Muito bem, então pessoal, dando continuidade aqui aos nossos tipos de dados, a gente tem essa querida coisa chamada string que provavelmente vai ser o que vocês mais vão utilizar na vida de vocês de futuros programadores e programadoras, tá? Por quê? Porque basicamente isso trata informação textual, que é o tipo de informação mais comumente utilizada para preencher formulários e outras coisas. Então, qual que é o seu nome? É uma informação textual, CPF. É informação textual, apesar de serem só dígitos numéricos, a gente guarda como informação textual, porque o zero na frente ele é representativo. Dentre vários outros exemplos, né? Assento de avião, textual. Então, é o tipo mais comumente utilizado em programação, posso dizer com toda certeza, tá? O que acontece? String em Java, ele é um tipo não primitivo, também chamado de um objeto, tá? O que seria um objeto ou um tipo não primitivo? E, claro, não faz parte do escopo dessa disciplina, tá? Então, eu vou falar de maneira bastante resumida para que vocês entendam quando vocês estão usando um tipo primitivo ou um tipo não primitivo, basicamente por quê. Mas quando a gente cria algo em Java, tudo que a gente cria ela é uma classe. Então, aqui eu estou criando uma classe chamada tipos. Tá? Existe uma classe chamada string, existe uma classe chamada double com D maiúsculo, existe uma classe chamada scanner, por exemplo, que é o que a gente utiliza, certo? E essas classes, elas permitem com que a gente crie objetos com certas características. Neste caso aqui da string, eu vou criar um objeto que vai ser simplesmente um texto, tá? E por que que isso é um objeto e não um atributo primitivo? Notem que quando a gente pega um atributo primitivo aqui, por exemplo, letras, que a gente utiliza char para letras, e eu digito letras ponto, eu não tenho nenhuma opção, certo? Por quê? Porque quando eu coloco esse ponto aqui, significa que eu quero acessar os atributos desta variável letra. Só que ela é a variável, ela é o valor, ela não contém um conjunto de atributos ou variáveis associados a ela, diferente da minha string. A minha string, quando eu venho aqui e coloco texto, ponto, eu estou pedindo para acessar tudo que tem dentro dela. E olha a quantidade de coisa que tem dentro da minha string, certo? Ah, professor, eu preciso saber todos eles. Nem eu sei todos eles, isso que faz anos que eu trabalho com Java, tá? Mas a gente acaba aprendendo aí aqueles que são mais comuns. Por exemplo, texto.length vai me dar o tamanho desse texto aqui, certo? Texto.equals vai me permitir comparar, notem que o nome é muito representativo, com outro texto. Por exemplo, Vinícius é igual a Vini, isso seria falso. Vinícius é igual a Vinícius, isso é verdadeiro. Ok? Mas então eu tenho um tipo de dado que é não primitivo, mas que é muito comum, então a gente precisa trabalhar com ele já nos nossos primeiros exemplos, tá, pessoal? Então a gente vai acostumar a usar bastante string. Quando eu quiser ler uma string, eu posso usar o ponto next para ler apenas uma palavra, então ler uma palavra. Ou eu posso usar um ponto next line para ler até o próximo enter, tá? Então, ler até o usuário apertar enter, tá? Ou seja, ele quebrar a linha. Por isso, next line, ok? E aí, isso nos leva a uma pergunta muito interessante, porque o Java, ele tem, para todos os tipos primitivos, float, long, int, short, byte, ele vai ter uma versão em objeto. Então, por exemplo, byte com B maiúsculo, ele existe em Java, faz parte do Java Lang. E se eu apertar ponto, eu consigo acessar, então, todos os atributos, todas as características deste cara. Então, por exemplo, byte ponto, e aí eu quero, por exemplo, saber qual que é o menor valor. Eu tenho aqui, ó, min value, certo? Vou mostrar essa informação aqui na tela, ó, sys.out.println, system.out, perdão, ponto min value. Qual que é o menor valor possível para um byte? Aí eu venho aqui, compilo o meu código, javactipos.java, java tipos, e o resultado, ó, o menor valor é menos 128. Então, vamos melhorar esse texto aqui, vamos colocar assim, ó, o tipo byte tem
mínimo e máximo. E aí vamos mostrar primeiro o valor mínimo. Depois vamos colocar uma vírgula para separar, entre aspas. Tá? Porque isso aqui eu estou juntando este valor com este texto. Mais, e vamos colocar um byte.maxValue. Então, assim a gente consegue consultar, ó. O tipo byte tem o mínimo de menos 128 e o máximo de 128. Ou vai de, né? Tem o intervalo. Tem o intervalo mínimo e máximo. Vamos ver, que tipo de que outra informação a gente consegue ter ainda sobre os bytes? Vou colocar assim, ó. Vou colocar numa linha separada. Vou fazer assim, ó. O tipo byte. 2 pontos. Vamos usar o que a gente aprendeu, ó. Ctrl/N, Ctrl/T. Tá? Agora eu vou colocar na linha de baixo, mas eu vou colocar com uma tabulação, para ele ficar pro ladinho também. Tem tamanho de... Vamos colocar assim, ó, em bytes. Byte.bytes. Ó, um byte ocupa um byte. Faz sentido, né? O tipo byte, vamos compilar isso aqui para executar para ver se ficou legal. Ficou parecido com o que eu queria. Ó, o tipo byte tem intervalo de menos 128 e 127. Tem tamanho em bytes igual a 1 byte. Certo? Vamos ver se tem outra informação aqui que seja interessante a gente usar agora. O size aqui é o número em bits para representar, tá? Que é sempre o número de bytes vezes 8. Ok, eu acho que isso é o suficiente para o tipo byte, tá? A gente tem aqui um método bastante comum, certo? Uma ação bastante comum, que é o toString. Basicamente, permite, por exemplo, que o usuário digite alguma coisa e eu converta isso para um determinado tipo. Então, vamos supor que eu peguei um dado de um formulário e esse dado veio na forma textual, mas a partir de agora, eu quero manipular ele como se ele fosse um byte, ou como se ele fosse um int, ou como se ele fosse alguma coisa. Então, a gente pode, por exemplo, para inteiros, a gente pode utilizar o integer.parseInt. E aí, opa, aqui eu só quero uma string, né? ParseInt. E aí vamos supor que aqui chegou uma string lá que estava escrito isso aqui, certo? O que ele vai fazer vai ser converter esse cara aqui para um valor inteiro, tá? Esse cara aqui é bastante útil, vai ajudar vocês, tá? Além disso, façam esse exercício aqui, pessoal, que a gente fez por byte, para os outros tipos. Lembrando que para inteiro a gente utiliza integer. Deixa eu dar uma conferida aqui, ó. Boolean é o mesmo, short é o mesmo, long eu tenho certeza que é o mesmo, string é o próprio string, tá? No caso da string, ó, a gente não tem quantos bytes ela ocupa, porque vai depender do tamanho dela, certo? Também não existe menor valor, máximo valor. E a gente tem também o char. O char também a gente não tem um tipo, a gente tem o character, tá? Então, os cuidados que vocês têm que ter aí na hora de fazer os testes de vocês é que o inteiro vocês utilizam integer e para letras vocês utilizam caracteres. Certo, pessoal? Para tipos de dados que a gente vai precisar ao longo desse semestre, é isso. É claro que vão aparecer tipos de dados não primitivos, que eu vou querer que vocês brinquem bastante. Por exemplo, datas em Java, do java.til, ou melhor ainda, o calendário, que é mais atual, é mais atualizado, certo? A gente tem também math, que inclusive vocês já me mandaram e-mail perguntando, é muito interessante, e vou mostrar para vocês, tem bastante coisa interessante. Dentre outros caras que dá para usar, por exemplo, Big Decimal, certo? Enfim, tem uma série de objetos, né? Às vezes faltam as palavras, de objetos, de tipos de objetos, que facilitam a nossa vida de programador e programadoras, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Vejo vocês nos encontros síncronos também. E espero que vocês estejam curtindo aí, espero que vocês estejam entendendo tudo. Qualquer coisa, manda dúvida lá no Discord, tá bom? Valeu, até o próximo!